crianças, tudo bem? Como vocês estão, você e sua família? Desejamos que estejam todos passando bem com sua família, ok? Bem, criança, eu sou a Lídia, que faz a dupla com a tia Priscila. Hoje nós vamos contar mais uma historinha bíblica para vocês. Historinhas que edificam, né? Por que edifica? Porque fala sobre a educação e a obediência da criança. Você é uma criança obediente? Parabéns, viu? Agora nós vamos orar. Você já falou com o Papai do Céu hoje? Vamos agora falar com o Papai do Céu, ok? A mãozinha direita, a mãozinha esquerda. Vamos unir nossas mãos e falar com o Papai do Céu. Pai querido, Pai amado, aqui, Senhor, estamos, Senhor, todas, Senhor, reunidas, Senhor, em Teu nome, Pai. Apresentando aqui, Senhor, o melhor de Ti, ó Pai, para as crianças, ó Pai. Sempre cada criança, Senhor, no seu lar, Pai, Senhor, junto com sua família, ó Pai, que está, Senhor, assistindo esses vídeos, ó Pai, que sirva de edificação para a vida deles, ó Pai. Continua conosco, ó Pai, durante essa tarde, em nome de Jesus, te pedimos por tudo e te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Agora a gente vai ouvir a tia Priscila contando mais umas historinhas para vocês. Preste atenção, ok? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito, mas muito legal e eu gosto muito, que é a história de Samuel. Acho que vocês repararam um pouquinho, né? Não dá para perceber por conta da cabana, né? Mas eu vou contar a história que aconteceu num quarto de Samuel. Deus falou com ele num quarto dele. Vamos ouvir essa história? Há muito, muito tempo atrás, existia uma mulher que se chamava Ana e estava muito triste. Ela estava muito triste porque ela queria tanto um filho e ela não conseguia ter um filho. E um dia ela foi ao templo e foi orar. Templo é um lugar onde as pessoas iam para adorar a Deus, como se fosse a igreja da gente. A gente não vem para a igreja para adorar, para cantar, para louvar. Pronto, a mesma coisa era no templo antes da Bíblia, né? Existia um templo que as pessoas iam lá para adorar a Deus, a falar com Deus. E nisso ela foi nesse templo e foi orar. Foi pedir a Deus para que Deus desse um filho a ela. E ela fez uma promessa, que se Deus desse o filho a ela, ela ia entregar ao Senhor. Porque existia um rapaz, um senhor, né, dentro do templo, que ele cuidava das coisas de Deus. Ele se chamava Eli. E nisso, ela fez uma promessa a Deus dizendo que se Deus concebesse, desse a oportunidade a ela, desse a graça dela receber um filho, dela conceber um filho, ela ia entregar o filho para Deus e para esse Eli, para ele servir ao Senhor. E nisso Deus ouvia as orações dela. Deus ouviu e mandou um filho para ela. Nisso ela começou, quando o filho dela nasceu, ela lembrou da promessa e começou a ensinar o filho dela nos caminhos de Deus. Começou a levar ao templo, começou a orar com ele, ensinou a orar, ensinou a servir a Deus, ensinou como é lindo o amor de Deus com a gente. Foi ensinando ele nos caminhos do Senhor e quando chegou numa certa idade, ela levou ele até o templo e ofereceu a Eli, que é o sacerdote antigamente, né? Era o sacerdote do templo, para ele ficar ali ajudando Eli e servindo ao Senhor. E sabe o que Samuel fazia lá? Samuel ajudava em tudo Eli. Ajudava a arrumar o templo, a cuidar das coisas, a varrer. Como a gente faz ajudando as coisas de Deus, né? Na casa do Senhor, como mamãe faz, como o papai faz. Né? Ele ia lá ajudar Eli a cuidar das coisas do Senhor. Quando Samuel chegou, que começou a ajudar, Deus quis falar com Samuel. Certa noite, quando Samuel foi dormir, ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Vocês ouviram? E nisso, Samuel levantou e foi até o quarto de Eli, dizendo: Eli, você me chamou? Aí ele fez: não, eu não lhe chamei, volte para o quarto para dormir. E quando ele estava dormindo, quase pegando no sono de novo, ele ouviu a voz de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou novamente e foi até o quarto de Eli. Chegou lá, chamou Eli novamente: Eli, você me chamou? E ele disse: não, eu não lhe chamei, volte para o quarto para dormir e me deixe dormir.
Aí ele foi e voltou para o quarto. E quando foi dormir, que estava quase pegando no sono, ele ouviu aquela voz novamente. Samuel, Samuel. E quando ele ouviu aquela voz, ele acordou, foi no quarto de Eli novamente. Eli, você me chamou? Ele fez, não, eu não lhe chamei, mas ele parou assim para pensar e ficou, não, venha cá, Samuel. E se sentou com Samuel e disse, Samuel, a partir de agora, se você ouvir alguém lhe chamando novamente, você vai dizer, fala, Senhor, que teu servo ouve. E nisso, Samuel recebeu as instruções de Eli e foi para o quarto dormir. Quando ele chegou no quarto, que quase pegou do sono, ele ouviu a voz novamente. Samuel, Samuel. E quando ele ouviu aquela voz, ele acordou e disse, fala, Senhor, que teu servo ouve. E o Senhor falou com ele, Samuel, eu estou muito triste com a casa de Eli. Eli e seus filhos não me obedecem e não fazem o que eu peço. Então, por causa disso, eu vou corrigi-los. E quando Samuel acordou no outro dia, acordou muito triste com o que tinha ouvido do Senhor. E Eli quando acordou, foi logo perguntar a Samuel o que o Senhor tinha falado para ele. E Samuel, muito triste, falou, Eli, o Senhor falou que está muito triste com você e com seus filhos e que ele já tinha falado com você e você não escutou. E por conta disso, Deus vai corrigir vocês. Com isso, Samuel virou o novo profeta da casa de Israel. Samuel continuou ouvindo ao Senhor, o Senhor continuou falando com ele em oração, falando com ele do coração durante toda a sua vida. Ele virou o novo profeta do povo de Israel. E hoje, a história dele nos motiva a querer acreditar que o Senhor fala com a gente também. Sabia que o Senhor fala com você quando vocês criança? Ele não falou só com Samuel naquele tempo atrás, não. Ele ainda fala com a gente. Agora a gente precisa parar para ouvir a voz do Senhor. Parar para ouvir o nosso coração e pedir ao Senhor também para que Ele fale conosco. Quando a gente parar, que estiver quieto, a gente começar a dizer, fala, Senhor, que teu servo está te ouvindo. Porque o Senhor, Ele fala com a gente. Ele fala com você, Ele escuta a gente. Entendeu? Então vamos parar para ouvir um pouco a voz do Senhor, pedir para que Deus fale conosco, certo? E a gente vai ser um profeta como foi Samuel. E também lembrar que a gente precisa ser obediente e quando ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Porque muitas vezes a gente não obedece e termina se prejudicando. Deus vai corrigir a gente por não ter ouvido a voz de Deus e não ter obedecido. Tá certo, crianças? Vocês gostaram da história? Eu gosto tanto. Esse a gente tem que estar sempre tirando um momento para estar falando com o Senhor. Sabia que quando a gente está assistindo uma historinha ou está fazendo a nossa oração à noite com mamãe e papai, sabia que Deus fala com a gente? A gente precisa parar para ouvir o que o Senhor está falando e também falar para outras criancinhas que Deus fala conosco, que Deus ele pode falar o nosso coração e que a gente vai obedecer quando Deus falar com a gente. Vamos aprender o versículo da história com uma criança? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Vocês aprenderam o versículo? O versículo se encontra no 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Vamos louvar ao Senhor? 1, 2, 3 palavrinhas. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus.
Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus e ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Samuel! Olha aí, crianças, vocês ouviram a historinha? Não é linda a história? Emocionante, não é? Falou sobre o quê? Sobre educação, sobre obediência, não é? É muito importante, criança, a gente ser uma criança obediente. Uma criança obediente vai ter um futuro bem lindo, é para Jesus, certo? Jesus ama as crianças obedientes, as crianças educadas. Obedeçam sempre papai e mamãe. Você obedecendo papai e mamãe, você vai obedecer lá as autoridades quando tiverem todos maiores, tá certo? Agora a gente vai fazer uma oração para encerrar. E antes, a gente vai falar sobre missões. Sabe o que quer dizer missões? Vocês sabem, né? Missões. Falar sobre aquelas pessoas que se dispõem no caminho do Senhor, obedecendo ao Senhor, né? Deus fala com ela, que ela tem jeito para missões. Aí o que é que essas pessoas fazem? Conversa com Jesus e toma a decisão com Jesus de ser um missionário. Você pode ser um missionário também, sabia? Sabe o que é que o missionário faz? Ele larga, tem missionário que larga a família, larga trabalho, faculdade e vai lá para o outro país. Mas sabia que você pode fazer missão também com sua vizinhança, com seus amigos na escola? Fazendo sabe o quê? Levando a palavra de Deus para eles conhecerem o caminho de Jesus. Tem lugares por aí que é proibido de pregar o evangelho, de falar sobre Jesus. Mas graças a Deus, né, o Senhor nos dá esse direito e a liberdade de pregar para as crianças e para os adultos também, viu? Se você quiser se envolver em missões, procurem as tias, viu? É muito bom trabalhar pregando a palavra de Deus. Agora vamos todos juntar nossas mãozinhas e vamos orar por missões, né? Pelos missionários, que eles passam muita dificuldade lá fora. Eu conheço um missionário que ele saiu daqui só com a roupa do couro, ele e a esposa dele, e levou o filhinho, levou os filhinhos dele, casaram aqui, deram os filhos aqui e foram embora. Mas lá, olha, graças a Deus, Deus é na vida deles. E lá eles abriram igrejas lá na África, eles trabalham lá com os concombas e várias missões eles têm lá, abriram as igrejas, olhar assim. Por quê? Porque Jesus tem sido com eles. Tá vendo como é bom fazer missões? Agora vamos orar pelos missionários, né?
Vamos lá, querido Deus, amado Pai que está nos céus, nós te agradecemos por esse momento que tu nos deste de estar aqui gravando essas aulinhas para as crianças, ó Pai. Que cada criança tenha recebido, Senhor, essa historinha, Senhor, como lição de vida, Paizinho. Ser com o lar de cada um deles, Paizinho, o coraçãozinho deles, ó Pai, a mente deles também, Senhor, para que ele não se contamine com nada lá fora, Paizinho. Fica conosco, Senhor, mais uma vez, Senhor, já encerramos já essa historinha, em nome de Jesus. Amém. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like lá no vídeo, tá? E compartilhe com outras crianças para elas serem edificadas e aprender a historinha com Deus, tá certo? Um beijo para vocês e estamos com muita saudade. Tchau!